Tudo bem? Sejam bem-vindos. Então, a partir de agora, iniciamos mais uma aula nossa de História, tá? E aí vamos, não é como sempre fazemos no início de nossas aulas, vamos ver aqui algumas frases, tá? Olha só esta frase, a primeira. Se você não é parte da solução, você é parte do problema. Então, uma frase de Lenin, não é? Então, para nós debatermos. O governo, mesmo quando perfeito, não passa de um mal necessário. Quando imperfeito, é um mal insuportável. Então, uma frase aqui do americano Thomas Paine, também para nós refletirmos sobre esses assuntos. E estas frases estão relacionadas com o assunto a qual nós vamos estudar, que é o assunto sobre a Revolução Russa, a Revolução Russa de 1917. Em nossa aula anterior, onde nós trabalhamos a Primeira Guerra Mundial, nós vimos que a Rússia participou da Primeira Guerra Mundial, lá do início da guerra, em 1914 até 1917, então ela saiu da guerra. Não é? Saiu devido a várias situações, e uma das situações dos acontecimentos foi a Revolução Russa, que ocorreu em 1917, não é? E após o bolchevique chegar ao poder, vai tirar a Rússia, não é, da guerra. Então vamos ver como é que estava a Rússia, a situação da sociedade russa no período pós-revolução. Então, Rússia às vésperas da Revolução. Às vésperas da Revolução, a população russa, que já era grandiosa, não é? Naquele período, aproximadamente 170 milhões de habitantes, e era governada pelo czar, pelo czarismo. Então, o sistema de governo, a monarquia a qual existia na Rússia, era chamada de czarismo, certo? Não chamava ali a monarquia, chamava de czarismo. Então, é o czarismo, e o rei recebeu então o título de czar. E estava nesse período aqui o czar Nicolau II, tá? Monarca absoluto, que tinha apoio da igreja ortodoxa, da burocracia, e governava ali com poder total, um total absolutista. Cerca de 85% da população naquele período vivia no campo, em moradias precárias e uma vida totalmente precária. Então, a Rússia, grandiosa, olha só, mais de 170 milhões, ou aproximadamente 170 milhões de habitantes, mas era uma sociedade pobre para o período, tá? Grande parte das terras ficava com a nobreza, ficava com a igreja, e a população ainda vivia em um sistema assim, de feudalismo, tá? Ainda sobre Rússia, à véspera da Revolução, a maior parte dos trabalhadores não possuíam terra, não é, lote de terra para trabalhar. E aí eles se sujeitavam a trabalhar de maneira de servidão. Ainda existia servidão lá na Rússia, para se ter uma ideia. Em grande parte da Europa não tinha mais, até 1860, na década de 1860, ainda tinha servidão na Rússia. No entanto, o Alexandre II, o czar Alexandre II, ele vai abolindo gradualmente essas situações, não é? E também vai fazer uma certa reforma agrária, uma certa divisão de terras para as pessoas trabalharem, no entanto, de maneira muito tímida, que não vai atender os anseios da população. Então, as reclamações são muitas para então. A industrialização da Rússia. A industrialização teve início na segunda metade do século XIX, para ver com atraso. Enquanto outros países, Inglaterra, França, Alemanha, já estavam industrializadas, lá na Rússia só começa já na segunda metade do século XIX. Tá? Então, graças ao quê? A um grande fluxo de capital estrangeiro, principalmente inglês, francês, belga e alemão, e investimentos estatais. Tá? Como ocorreu na Inglaterra, o que ocorreu na Inglaterra? A exploração dos trabalhadores sem direito de trabalho, também na Rússia. Tá? Então, a industrialização russa, os trabalhadores eram submetidos a condições extremas de exploração, no início da industrialização. Não é? Alta jornada de trabalho, de 12 a 16 horas, baixos salários, falta de segurança e inexistência de legislação trabalhista. Então, eram explorados. Então, essas condições começam a ter, não é? No campo era explorado, na indústria era explorado, então começam a fazer reivindicações por melhoria, observando as melhorias que ocorriam na Europa e no restante do mundo. Olha só. Preparação política. A industrialização associada à exploração do operariado contribuiu para quê? Para a difusão do pensamento marxista no Império Russo e para a formação de diversos agrupamentos e organizações de esquerda, entre os quais formou-se o primeiro partido político de caráter marxista do país, o Partido Operário Social Democrata Russo, POSDR, fundado em 1898. Então, as ideias marxistas foi um assunto que nós já vimos aí lá no ano anterior, não é? Quando Marx defendia a questão de uma revolução proletária, devido à exploração que os trabalhadores tinham na questão da industrialização. Então, nesse período, a exploração no campo, a exploração nas indústrias, então vai favorecer de novo o pensamento marxista aqui, vão começar a organizar ideias de revolução. Tá? Tudo isso a partir aí do final do século XIX. Tá? Bem, e
Com essas ideias, vai surgir dois partidos, mencheviques e bolcheviques. Olha só, em virtude da discordância sobre a natureza da luta contra o czarismo, que é o sistema de governo, formaram-se duas correntes dentro do POSDR, dentro do Partido Operário Social Democrata Russo. Então vai surgir dos mencheviques e dos bolcheviques, dentro de um mesmo partido, mas duas correntes. Tá? Menchevique representa a minoria e os bolcheviques a maioria. Menchevique defendia a tese de que a burguesia deveria tomar o poder e instaurar uma república que promovesse reformas econômicas e sociais para o desenvolvimento do capitalismo. Já os bolcheviques pensavam diferente, defendiam a necessidade de uma revolução proletária, conduzida por uma organização revolucionária, proletária, conduzida por uma organização de revolucionários profissionais centralizada e submetida em rigorosa disciplina. Então, nós já vamos ver situações diferentes aqui, em cada uma das suas ideias. Tá? Bem, então, vamos parar aqui e continuamos no próximo vídeo.